Bora falar sobre Megadeth, o disco dos caras entrou em reta final, sai ainda este ano. Vamos trocar ideia sobre isso? Então pode chegar, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Metal Musicast. Aproveitem para se inscrever e fortalecer o meu trabalho aqui na plataforma. Desde janeiro, Dave Mustaine anunciou o título desse álbum, The Sick, The Dying and The Dead, os doentes, os moribundos e os mortos. Ele disse também que a capa seria feita pelo mesmo cara que fez as capas do Dystopia em 2016 e da coletânea Warheads and Foreheads, que saiu em 2019. O nome do cara é Brent Elliott White. O disco já está todo gravado, foi para mixagem, é reta final, sai mesmo ainda esse ano, se tudo der certo. O Kiko Loureiro deu entrevista aqui para o canal Metal Musicast, ele disse que já tinha gravado as guitarras naquela época, que dobrou as guitarras, Dave Mustaine também dobrou, vai vir coisa muito pesada aí. Kiko Loureiro também disse que eles compõem focados em encontrar um riff matador. Vocês viram aí na entrevista, vou colocar o link aqui no primeiro comentário. Então eles ficam buscando aquele riff, quando eles alcançam, tem aquela comemoração e tal. Isso significa que a gente vai ter um resgate desses riffs, porque o Dave Mustaine sempre compôs focado nos riffs, mas não há como negar que em alguns discos ele deixou isso de lado, né? Tem os álbuns Risk, o Super Collider, em que não vieram esses riffs matadores assim. Vamos torcer para voltar isso, voltar aquela sujeira dos anos 80. Numa das fotos nas suas redes sociais, o Dave Mustaine aparece com um casaco, um blusão, com a capa do primeiro disco do Megadeth, o Killing Is My Business and My Business Is Good. Essa capa é aquela que ele queria que tivesse saído no disco e a gravadora não fez. Ele fala isso na biografia dele, eles mudaram a capa e ele acha horrível a capa que saiu, de fato, no primeiro disco, ali com aquele crânio de plástico. Ele não curte, ele queria esse desenho que está aí nesse blusão e que tem nessa versão remasterizada do mesmo disco. Vamos torcer para ele resgatar um pouco esse espírito do começo do Megadeth, porque essa sujeira dos riffs, esse timbre mais distorcido ainda do que o normal, era muito bom, é muito bom que ele resgate isso. Esse é o segundo disco com o Kiko Loureiro, eu também tentei falar com ele sobre o que ele tinha composto, ele não deu muitos detalhes, mas certamente ele está com moral, já aparece agora no segundo disco. O primeiro foi o Dystopia, ele ganhou o Grammy com aquele disco, e agora certamente vai ser alguma coisa muito boa. É o primeiro disco em que o batera, o Dirk Verbeuren, vai gravar. Ele já vem tocando nas turnês, mas o disco anterior, o Dystopia, teve a gravação do Chris Adler, que era do Lamb of God, que é do Lamb of God. E o próprio Chris Adler indicou o Dirk Verbeuren. Então os caras estão ali tudo na panela deles, esse círculo de confiança. A gente acompanhou todo o drama da saída do David Ellefson, vocês sabem muito bem, não vou gastar tempo aqui, aquele problema de escândalo moral dele lá, deixa isso pra lá, os caras apagaram as linhas de baixo. É curioso que havia a notícia de que o David Ellefson tinha cantado em uma das músicas. Pela primeira vez em toda a carreira do Megadeth, iríamos ouvir a voz do David Ellefson numa música. Certamente que os caras também tiraram esse áudio, ou o Dave Mustaine gravou em cima, ou deve ter chamado algum outro convidado. E por falar em convidado, tem a notícia de que pode ser que o Sammy Hagar participe desse disco. Acho que não tem nada a ver, acho que não combinaria em nada com o som do Megadeth, mas isso vem à tona porque o Dave Mustaine deu dicas de que ele vai gravar covers. No começo, o Megadeth gravava covers nos álbuns, né? Você tem no primeiro These Boots, no segundo I Ain't Superstitious, e no terceiro é a música do Sex Pistols, Anarchy in the UK. No Rust in Peace não tem cover, mas era uma tradição do Dave Mustaine. Acho até que ele fazia isso para encher espaço nos álbuns, porque foi uma fase muito difícil do Dave Mustaine, muita droga, o cara meio perdidão em muita coisa, muito talentoso, eu curto demais esses discos, mas a gente sabe que ele se perdeu bastante ali, as produções eram fracas, muito problema com as formações, e ele talvez tinha que encher espaço ali porque não tinha as músicas todas prontas e colocava cover. Depois, quando surgiu o Rust in Peace, aquela obra-prima, não precisou. Essa é a impressão que eu tenho. São 18 músicas, os caras falam que eles vão homenagear o Van Halen de alguma forma, talvez vão tocar cover. O álbum não vai vir com 18 músicas, algumas vão ficar guardadas como bônus, é certeza também. Além disso,
tem a história de que vai ter um cover do Sammy Hagar solo. Sammy Hagar solo. Bom, é um pop rock, né, que o Sammy Hagar faz na sua carreira. Eu sei que sempre que o Dave Mustaine trouxe covers para o Megadeth, ele tornou aquilo uma música thrash metal. Então, o cara vai fazer a versão dele. Mas é estranho pensar numa música do Sammy Hagar. Por isso que veio a notícia de que talvez ele ia participar do disco. A música do Sammy Hagar, que muito provavelmente foi gravada e vai figurar como bônus, é a This Planet Is on Fire, Burning Hell. Essa música é bem lá do B, eu não conheço muito não, depois vou pesquisar para conhecer. Já saíram algumas ideias musicais aí nas redes sociais do Dave Mustaine, alguns riffs aqui e ali, um título. Já sabemos que vai ter muito provavelmente a música que é a faixa título do álbum. Esse título desde janeiro já está público. O Dave Mustaine disse que ele poderia mudar. O Dave Mustaine é um cara muito zoeiro, vocês entendem isso? Pelo menos quando ele era mais jovem, ele poderia trollar o público, falar uma coisa, fazer outra. Ele era alguém que seria muito capaz de fazer isso. Não sei se de uma maneira tão zoeira com o título de um álbum, mas podia ser que ele tinha lançado esse, depois ia fazer outro. Até agora não tivemos notícia de outro título, parece que vai ser esse mesmo. E é a influência daquele filme muito famoso que todos os caras do Metallica, inclusive o Mustaine quando era do Metallica, gostam muito, que tem a trilha sonora utilizada na introdução dos shows do Metallica, do Ennio Morricone, que era aquele compositor italiano, ficou muito famoso compondo músicas para filmes de faroeste, inclusive essa é do filme The Good, The Bad and The Ugly, O Bom, o Mal e o Feio, né, em português, saiu aqui no Brasil como Três Homens em Conflito em 1966. Esse filme é lá da década de 60. E essa influência desse título sai agora no título do álbum do Megadeth. Algumas músicas que o pessoal tem visto aí na internet, uma vai se chamar The Dogs of Chernobyl, outra Soldier On. O Dave Mustaine falou sobre lançar uma segunda parte, uma segunda música chamada Rattlehead, que é o nome do mascote, está no primeiro álbum, baita música, uma das que eu mais gosto lá do Killing Is My Business, sonzeira, os caras tocaram ao vivo aqui no Brasil, com o Kiko Loureiro, sonzeira, thrash metal da melhor qualidade, e também tem a música Night Stalkers, que dizem que vai ser a mais rápida do disco. Tudo isso baseado no que o Dave Mustaine deixou vazar em alguns vídeos nas redes sociais. É o primeiro com o batera, Dirk Verbeuren. Esse cara veio do Soilwork, a banda que eu mais gostava era o Soilwork, né, as bandas das quais ele já participou. Eu acompanhava aquele movimento de Gotemburgo, saíram várias bandas de death metal melódico lá da Suécia, e eu curtia o Soilwork, era a que eu mais curtia. In Flames talvez era a mais famosa, mas eu curtia mais o Soilwork. Fiquei muito feliz quando soube que o Megadeth chamou esse cara, porque ele é muito fera. O Dave Mustaine assistiu ele, às vezes, passando som, tal, fazendo aquecimentos com blast beats, e surgiu a ideia que possivelmente o Dave Mustaine ia compor alguma música e deixar ele colocar as blast beats, que nunca aconteceu isso no Megadeth. Aquele som típico, aquele ritmo típico das bandas de death metal. Eu ia curtir demais, porque seria muito interessante ver como ficaria uma composição do Dave Mustaine com essa técnica de batera. E o Dirk Verbeuren sabe fazer isso muito bem. O batera também está com muita moral com o patrão. Ele diz que o Dirk Verbeuren parece muito com o Gar Samuelson, que era o batera da primeira formação. O Dave Mustaine teve muito problema com esse batera do ponto de vista pessoal, por causa de drogas e tal, mas ele admirava muito a forma desse cara tocar. Esse cara vinha do universo do jazz e trouxe isso, toda essa complicação do jazz, vamos chamar assim, essa complexidade para a música do Megadeth lá no início da carreira. Aquele jeito de tocar em que o cara vira muito nos tons, com muitas notas, e em todo o compasso ali o cara fica colocando alguma coisa. Depois entrou o Chuck Beller, ele já era mais reto, mais simples, que não quer dizer que é pior, mas era diferente. Já o batera atual tem essa pegada do Gar Samuelson. Isso foi observado pelo próprio Dave Mustaine. E o mistério sobre o baixista ainda continua. Ninguém sabe qual é o baixista de estúdio. Claro que as maiores evidências são de que é o Steve DiGiorgio mesmo, do Testament. O Dave Mustaine fez alguma declaração agradecendo uma outra banda, ele não deu o nome, mas agradecendo pelo fato de elas terem liberado o baixista delas.
para fazer a gravação no estúdio. Então no estúdio vai ser muito possivelmente o Steve George, fera, sensacional, cara virtuosa e absurda do baixo. Uma pena que não vai ficar no Megadeth, eu gostaria muito. Para a turnê, volta James Lomenzo, já foi do Megadeth, já tocou no White Lion, Black Label Society. É um cara correto, toca de um jeito correto, não compromete, nunca se destacou muito também, tocou naquela fase a fase mais obscura do Megadeth ali, depois do grande sucesso que eles tiveram, houve algumas mudanças de formação e nessas mudanças veio o James Lomenzo. É curioso que o próprio Dave Mustaine já chegou a dar uma entrevista dizendo que os fãs não querem caras como James Lomenzo e citou alguns outros que já tinham passado pela banda. Fica meio chato, né? Mas o cara tá aí, vai trabalhar, é uma contratação e o cara sabe dar conta disso, vai fazer os primeiros shows dessa próxima turnê. O Steve George já tocou com o Dirk Verbeuren em vários projetos Anatomy of Eye, projeto Vivaldi Metal Project, e já tocou até no Testament em 2019, quando ele substituiu por um tempo, por alguns shows, o Gene Hoglan, quando esse ficou impedido de tocar. Os fãs vão continuar com a expectativa, é uma curtição também esperar o álbum. Eu vejo muita gente comentando nas redes sociais que está com muita ansiedade para ouvir o álbum e tal, mas essa experiência de acompanhar toda a espera, acompanhar a gravação, as notícias que vão saindo, depois, quando sair, analisar o álbum, curtir toda a dinâmica das faixas, todos os detalhes, isso é uma experiência única para quem curte heavy metal e eu acho demais, sensacional, eu curto demais apreciar de verdade a arte, essa expressão musical que os caras têm. E eu sou um grande fã do Megadeth, eu amo Metallica, vocês sabem disso, eu faço a série aqui explicando Metallica e por causa disso eu sempre admirei muito o Dave Mustaine, porque ele foi fundamental lá no início do Metallica, ele é um dos inventores do thrash metal, o cara é uma referência de um estilo musical, ninguém chega nesse ponto à toa. Claro que pessoalmente ele sempre teve alguns problemas com jornalistas, outros músicos, o cara tem personalidade forte, não vamos negar, também apareceu em muitas polêmicas, mas eu admiro porque o cara teve que superar muita coisa na vida e tá aí com a banda até hoje, construiu uma carreira na indústria musical. Isso não é fácil, galera, não é fácil se estabelecer e muito menos se manter. E o cara tá aí até hoje e a gente tá aqui esperando o novo disco da banda dele. Isso não é pouca coisa. Quando sair a gente faz a resenha, vamos curtir também. Espero que vocês tenham gostado. Eu fiz um apanhado do que tá na imprensa. Eu li a Road Crew, o site deles, eu li o Whiplash.net, eu li Blabbermouth, alguns sites gringos. E desse apanhado eu fiz esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, deixem seus comentários, inscrevam-se no Metal Musicast. Tamo junto, forte abraço a todos vocês, valeu!